O que acontece no Maracanã, como eles dizem, ou Fábio Azevedo, final de gigantes. Bom dia, Fábio. É verdade, é verdade. Bom dia, Lívia, bom dia, Luciana, a todos que nos acompanham. Que final e sem favorito. Para tudo! Verdade, João, para tudo. Vai tocar muita música, tenho certeza, dos grandes jogos. E esse primeiro jogo, para mim, é o que vai dizer o que será a final. Uma boa vantagem do Flamengo, qualquer que seja, 1-0, 2-0, 1 ou 2 gols de diferença, ele leva uma boa vantagem pro jogo de volta. Lembrando ao torcedor que não tem gol qualificado. Aquela história de, venceu por 1-0, se lá perder por 2-1 da Flamengo. Não, aí vai para pênalti. Então, o que eu digo que vai ser a vantagem é você levar um empate, poder perder por um gol. Então, é saber o que vai ser no segundo jogo a partir do primeiro. Mas não tem favorito, e o Flamengo não tem Guerreiro e não tem Viseu. Não tem no primeiro jogo, não tem o Viseu. E olha, ontem a gente falou muito aqui, né, no Vinícius Júnior e também nessas possibilidades do Rueda. Mas parece que não foi só o Vinícius Júnior testado não, hein? Informação de que o Lucas Paquetá também parte do treino, atuou nessa função um pouquinho mais adiantado. Vamos falar do Flamengo? Vamos falar do ingresso, mas antes vou dar moral pra galera que vai fazer a festa na arquibancada. Boa! Promessa de casa cheia, isso porque a torcida rubro-negra comprou todas as entradas pela internet e só os pontos de troca para os sócios torcedores, só esses estão funcionando. Ninguém quer perder essa decisão. A bilheteria do Maracanã virou ponto de encontro dos rubro-negros. A massa flamenguista prepara uma invasão ao estádio para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. A gente está muito ansioso, vale muito pra gente e a gente tem que ganhar. O pessoal só pensa naquilo, na importância de sair na frente nessa decisão e no que o Flamengo pode fazer para conseguir essa vantagem. Vai ser um jogo difícil, né? Tá sem atacante de ofício, o Guerreiro tá suspenso, o Viseu tá machucado. Não sei se vai vir de Paquetá na frente ou então com o Berrio na frente. O aviso na parede indica nada de venda de ingressos. Movimento mesmo só de quem conseguiu comprar pela internet e agora está aliviado com a entrada em mãos. Eu tive que usar a informática do colégio para comprar porque o site estava caindo frequentemente porque devido à procura de ingressos grandes da torcida e eu tive que usar qualquer meio para conseguir estar aqui. Os percalços ao longo da temporada, a distância para o líder Corinthians no Campeonato Brasileiro transformaram a Copa do Brasil numa das principais oportunidades de título para o Flamengo em 2017. E isso se refletiu na venda de ingressos para a decisão. Os 49.090 lugares colocados à venda para a torcida flamenguista foram consumidos rapidamente pelos sócios torcedores do clube. O montante nem chegou ao público em geral. Tamanha era a vontade de ver o Flamengo sair na frente na disputa pelo título. O Paulo tá feliz da vida com o ingresso em mãos. Ele veio de Brasília só para ver o jogo e dar aquela força. A gente briga com a família, briga com os chefes do trabalho, mas para ver o Flamengo a gente faz tudo, né? Quase 70 mil pessoas. O resultado do jogo ainda não dá para prever, mas que será uma grande festa, disso ninguém tem dúvida. Vai lotar o Maracanã e o Flamengo faz os últimos acertos, os últimos ajustes na equipe, só que, de novo, com portões fechados no ninho do urubu. Mistério é a arma de Reinaldo Rueda para tentar garantir o tetracampeonato para o Flamengo. Aí está el profe, Reinaldo Rueda, saindo do campo depois de mais um dia de treino sem a presença dos jornalistas. É a privacidade rubro-negra antes de começar a decidir a Copa do Brasil. Falta mais um treinamento antes da primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. No trabalho desta terça-feira, fechado à imprensa, comandado pelo técnico Reinaldo Rueda, a gente apurou informações importantes do time que ele pretende escalar. Thiago foi usado como o goleiro titular, o Alex Muralha entre os reservas. E o Vinícius Júnior no ataque, ainda sem uma definição se jogará aberto pela esquerda ou então centralizado como homem de referência. Vinícius Júnior tem 17 anos de idade, o Thiago 21. A idade deles, somadas, dá a do Juan,
38 anos, que deu entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu e falou da tradição do Flamengo de promover os garotos. Faz parte da cultura do Flamengo, né? Foi sempre assim e eu acho que vai ser sempre assim, né? Dentro desse clube. Jogadores vindo da base têm espaço, aqueles que merecem, que eles trabalham, e quase em todos os títulos importantes o Flamengo teve jogadores revelados dentro do clube, dentro do time, né? Diferente do que aconteceu na semifinal, o Flamengo começa a decisão em casa e na final não existe o gol qualificado. Tem como você cravar o que é melhor, né? Acho que são dois estádios que vão estar cheios, mas sim, como são estádios muito conhecidos de todos os jogadores, se tornam mais tranquilo para jogar, no meu modo de ver, né? Os jogos contra o Botafogo, que definiram o Flamengo como finalista da Copa do Brasil, foram marcados pela disputa, sem grande destaque técnico. Partidas em que as chances de gol eram raras. E para o experiente zagueiro rubro-negro, o roteiro deve se repetir. Quase sempre são jogos fechados, jogos bem analisados, né, que são decididos nos detalhes. Eu acho que a tendência é que seja assim. Claro que tem vezes que foge um pouquinho da regra, mas normalmente são jogos fechados. Legal, tá aí o Juan falando com a imprensa, falando sobre o primeiro jogo, né, dessa grande decisão. E aí, Fábio, fica aquele mistério, é Vinícius, é Paquetá, como é que fica? Todo mundo muito preocupado, porque no Flamengo não tem um atleta com as características do Guerreiro. Não tem. O que pode ser bom pro Flamengo, porque vai ter que bagunçar a zaga do Cruzeiro. Porque nós estamos falando, tem algo novo. Estamos falando de dois meninos que são lisos, que tem mais mobilidade, tem mais o jogo de cintura, a malemolência do que o Guerreiro. O Guerreiro tem experiência, tem um talento já refinado. Essa molecada pode dar trabalho para a zaga do Cruzeiro. Pode. E isso é assim, quando você tem um homem de referência, você sabe que aqueles dois zagueiros ali vão deixar o homem de referência entre eles, né? Então, eles têm uma observação. Se cai para o lado direito, o zagueiro central está marcando. Para o lado esquerdo, o quarto zagueiro. Quando você tem esses dois lisos, dois jogadores rápidos, Berrio e Vinícius Júnior, que são os dois que vão jogar mais à frente, ou se você deixar solto o Vinícius Júnior, como pode ficar solto o Thiago Neves do outro lado, né, do lado do Cruzeiro, daqui a pouco a gente fala também sobre isso, você começa a confundir a zaga, porque você não tem essa referência, aquele cara que fica parado ali. Então ele cai de um lado, cai do outro, então ele traz o lateral direito por dentro, traz o lateral esquerdo, ele abre espaço para quem vem de trás. É uma movimentação muito interessante que o Flamengo vai fazer a partir de uma necessidade, não de um novo estilo de jogo, porque na volta o Guerreiro já estará à disposição, assim como o Viseu. Então, assim, nesse momento, eu, como técnico Reinaldo Rueda, apostaria no Vinícius Júnior com esse trio, Berrio, Everton e Diego. Berrio e Vinícius Júnior sem posição fixa, os dois podendo se movimentar muito na frente, porque o Vinícius Júnior não tem aquela força física se precisar jogar de costas, mas de frente ele é muito rápido. E o Berrio no corredor ali do lado direito do Flamengo, impressionante, tem sido muito útil. Eu acho que o Berrio se encontrou, ele se encaixou nesse time titular a partir da chegada do Rueda, justamente fazendo esse vai e venha. E curioso é que o Flamengo não tem o Paulo Guerreiro, não tem o Viseu, justamente no jogo que ele vai precisar marcar gols. Ele vai ter que criar um mecanismo, que a gente fala da força nas laterais do Flamengo, agora com essas presenças mais atuantes do Berrio e do Everton, só que sem a referência na área. E aí, Fábio? E aí a bola embaixo, o tempo todo trabalhado nessa rapidez que eles fazem muito bem, né? Não vamos esquecer do Everton do lado esquerdo, que tem um papel importantíssimo, é um cara que se entrega muito, que chega muito bem ao ataque, dá opção, bate de fora da área e recompõe para ajudar. Eu tenho uma outra dúvida. Quem vai ser o lateral esquerdo do Flamengo? O Trauco, já vi que não tem prestígio com o Rueda, porque no primeiro jogo do Rueda, que ainda não era treinador, que estava lá no Horto anotando, o Trauco foi expulso contra o Atlético Mineiro, fez pênalti, não voltou mais. René se machucou. Vai voltar? Em que condições? Melhor improvisar o Pará? Essa é uma questão também. Você aposta em quem? Eu iria com o Pará na esquerda. Eu acho que ele não vai mexer, não. Vai com o Rodinei na direita e o Pará na esquerda, né? Joga pra galera. Hashtag bom da foto quadra. Eu sempre peço a opinião da galera, porque assim, todo mundo tem um pouco de técnico e de comentarista. E sempre surgem boas sugestões na nossa hashtag.
A lateral esquerda do Flamengo, quem é que vai assumir essa responsabilidade? Você lembrou do Trauco? O Trauco fez um péssimo cartão de visitas pro Rueda. Foi. Rueda lá no Horto assinando, o Trauco fez tudo que não deveria ter feito naquele Errado. jogo. E aí tudo que ele fez no jogo, não deveria, e não jogou. Não jogou. Se eu fosse o Trauco, eu procurava o Rueda e diria a mesma frase que o Borja falou para o presidente do Palmeiras. Olha, calma, confia Não em desista de mim. Mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença aí. Vamos lá. O Trauco, quando pintou no Flamengo, o Trauco chegou muito. Não, chegou Mas, muito assim, bem. nós estamos falando daquele jogo porque era o primeiro jogo. Ali não, ali deu tudo errado. Técnico Deu tudo errado. observando o Flamengo de perto. Aí você fala, eu preciso ganhar a confiança do homem. O homem tá chegando e você faz aquilo, Acho que ele vai parar. Aí o Rueda separou uma folhinha só pro Trauco. Bom, vamos falar do Rueda, que pode fazer história na Copa do Brasil e já está fazendo. É o primeiro técnico estrangeiro a chegar a uma decisão de Copa do Brasil. E é o técnico com mais títulos na competição. Quais são os técnicos, né? Nós temos o Felipe Scolari, o Filipão, ganhou 2 vezes com o Palmeiras, 1 com o Grêmio e 1 com o Criciúma. Renato Portaluppi, ídolo gigante no Fluminense e no Grêmio, ganhou um título de cada lado. Levi também tem 2, 1 com o Galo e 1 com o Cruzeiro. Isso é muito legal, né? Passa super bem, desfila em Minas Gerais, aí não leva nenhum recadinho pra mãe dele em casa. E o Mano Menezes foi campeão com a Copa do Brasil, com o Corinthians na Copa do Brasil. Aí uma questão que ontem a gente levantou no expediente, né, ô Calheiros? Porque eu entrevistei o Mano há 2 semanas no sorteio lá na CBF, dos mandos de campo, e perguntei a ele como é que ele se preparava para mais uma decisão e tal, em busca do 3º título da Copa do Brasil. E a gente tá vendo com o Corinthians e o Flamengo 2013. Aí ele falou assim, não, mas eu não me considero campeão, porque eu saí na metade, o campeão é o Jaime. E será que não é meio campeão? Não tem no currículo? Ele, Mano, não considera. Nossa produção também não considerou. É o Jaime no 2013. Até porque não foi ele, né, que estava no comando do time na grande final. Eu até entendo, Mano, porque na forma que ele saiu, da forma que ele saiu do Flamengo, ficou muito feio pra ele. A torcida ele pediu do Flamengo, sair, né? Ele pediu pra sair ainda no Maracanã. E disse, os atletas não entendem o que eu falo. Foi no jogo do Brasileirão. Foi. Aí ele entregou o carro. Ele pediu pra sair. Ele pediu pra sair. Você falou, olha, os atletas não entendem o que eu falo, eu tento e não funciona, então Foi numa noite iluminada do Marcelo Cirino, jogando pelo Atlético Paranaense. Aliás, ali o Cirino chamou a atenção do Flamengo e mais tarde acabou sendo contratado. Mas essa é uma discussão legal, mas eu não considero também não. Eu tô com o Mano, não é campeão da Copa do Brasil. Assumiu ali o Jaime, levou o time para a decisão e conquistou o título, né? No caminho, se a gente lembrar, teve Cruzeiro, se eu não me engano, o Botafogo já era o Jaime ou era o Mano? Agora eu não lembro, mas depois o Cruzeiro era o Jaime. Cruzeiro já... enfim, na decisão depois pegou lá o Atlético Paranaense. Ou seja, venceu com autoridade. O Zé Ricardo, então, se o Rueda for campeão, ele também não pode ser considerado. Não. Parou na semi. Na minha modesta opinião, não. Para a discussão. Vamos jogar na hashtag. Bom tema. Olha o Zé Ricardo, como é que faz, Lívia? Até porque o time do Zé, o que vinha apresentando e o que está apresentando é bem diferente. Mas chegou à semifinal. Chegou à semifinal. Eu divido um pouquinho aí, uns 20% pro Zé. Coloca na conta do Zé. Você pode ser lembrado. Mas na fotografia... Não dá pra esquecer. Na fotografia... Dá uma medalha de honra ao mérito pra ele. É o Fossati no Internacional em 2010. Já que você tá colocando só perguntas fáceis aqui, vamos com uma pergunta que pouco fizemos aqui no Bom Dia Fox. Quem esse homem vai colocar no gol? Boa pergunta. Tá fácil aqui. Faça essa pergunta porque ele vai optar pela juventude, por quem não é muito criticado, e tem o apoio do torcedor, que é o Thiago, mas que pode sentir uma decisão, né? O emocional, o lado psicológico pesa. Ou vai colocar um jogador experiente, mas que é criticado, que teve problema agora, recente. A questão para resolver. E a questão aqui, ó. Vai, bicho, volta lá, que tava bonita aquela imagem do Mineirão. Vamos botar esse Mineirão azul aí, que é como estará o Mineirão no dia 27 de setembro, hein? Tudo será decidido aqui, como aconteceu em 2003, né? E o Cruzeiro levou a melhor sobre o Flamengo. E lá dos lados de Minas Gerais, de BH,
também não teve portão aberto, teve nada disso, não. O Mano tá tranquilo, tá curtindo a fase do Cruzeiro, mas o Mano tá de olho no Flamengo, né? E o técnico Mano Menezes também está fazendo mistério e fez mistério no último treino que aconteceu lá em BH, antes desse jogaço diante do Flamengo. Mas o Diego Bertozzi estava lá, marcou presença e atualiza as notícias da Raposa pra gente. Segundo dia seguido de mistério. Portão fechado na Toca da Raposa. Na coletiva, jogadores atentos às perguntas sobre a escalação do Cruzeiro. O capitão Henrique deve jogar. E ao lado de quem no meio-campo? Todos os jogadores são importantes, né? Ali nós jogamos alguns jogos juntos e fomos muito bem. Como eu joguei com o Lucas, também fomos muito bem. O Romero jogou ali, também foi bem. O Ariel também foi muito bem. Então todos estão credenciados para entrar. Quem for entrar vai estar muito bem, né? Independente de quem esteja lá. Vai fazer o seu melhor. Cotado para assumir a lateral direita, Lucas Romero não participou do aquecimento por causa de dores no tornozelo direito. Se ele não jogar, Ezequiel está pronto. Artilheiro da Copa do Brasil e do Cruzeiro na temporada, Rafael Sobis não balança as redes há 15 jogos e vê a sombra de Raniel se aproximar da vaga no ataque. Uma disputa sadia, assim como a que o Cruzeiro e o Flamengo fizeram nas redes sociais para promover a final da Copa do Brasil. Será que essa cordialidade entre os clubes vai continuar na noite desta quinta? O que você acha? Eu tô só pra perguntar. Tá. Brincadeira antes do jogo é sempre bom, é sadio, mas dentro de campo não tem amigo, não tem. Ali cada um vai correr pelo seu melhor, pelo seu objetivo, todo mundo quer ser campeão e essas brincadeiras é bom porque deixa um ambiente de paz entre as torcidas, isso é importante, né? E a gente chegar lá dentro, meu amigo, lá é final e todo mundo vai correr atrás do seu pão e a gente vai lutar para que a gente busque isso. Diferentemente de Flamengo, Palmeiras e Atlético apontados no início do ano a favoritos em tudo que disputassem, o Cruzeiro ganhou corpo ao longo da Copa do Brasil. E para o jogador mais experiente da Raposa, o conhecimento de Mano Menezes em competições mata-mata foi fundamental para que o time fosse tão longe. Na noite da decisão, por exemplo, 6 titulares terão completado 15 dias, sem jogos, se preparando apenas para a final. Que a gente não era citado como os favoritos a ganhar, mas nós sabíamos da nossa responsabilidade, né? Pela camisa que nós vestimos, né? Pela tradição que nós temos aí em todas as competições, e hoje a gente está se aproximando aí dessa possibilidade aí de conquistar, né? Sabemos que faltam 2 partidas, mas com muito trabalho, respeito ao adversário e empenho, a gente vai deixar tudo dentro de campo aí para alcançar esse objetivo. Cruzeiro que embarca hoje para o Rio de Janeiro e ainda hoje vai fazer um treino de reconhecimento, né, no gramado do Maracanã, palco do primeiro jogo da decisão amanhã, Copa do Brasil, em Flamengo e Cruzeiro. Agora a gente falava aqui do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá, as opções aí do Rueda para o ataque do Flamengo, nas ausências do Guerreiro e do Viseu. Do lado do Cruzeiro, o Mano tem a vantagem de cair na dúvida, mas por questões técnicas, né? Ou ele vai no Rafael Sobis, que é um cara rodado, experimentado em decisões, ou ele vai no menino, no Raniel. Ou mantém o Thiago Neves. Ou mantém o Thiago Neves. Ele não tem o Sassá, que não pode jogar a Copa do Brasil. Pobre treinador que olha para o banco, né, tem essas opções. O Sassá não pode, tem sido um cara importante, né? Já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo. Eu iria com o Sobis. Por conta da experiência, formaria o quarteto que ele vem formando ali no Cruzeiro, mas se ele optar pelo próprio Thiago Neves, que está vivendo uma grande fase no Cruzeiro e pode ser um ponto de desequilíbrio efetivamente, porque é um cara que cresce nas decisões, ele aparece nos jogos importantes, sejam eles finais ou jogos importantes do campeonato, clássicos, é jogador de jogo grande, que não se intimida, não se esconde, e também estará fazendo uma bela opção
porque o Thiago sabe jogar como esse falso 9, que pode ser o Vinícius Júnior, pode ser o Berrio, ele sabe fazer. E o próprio Sobis não é 9, já foi 9 lá atrás, mas já perdeu esse cacuete, está voltando a ser, né? Mas ele é o cara da beirada do campo, jogou no Fluminense com o Fred, por exemplo, né? Então ele é o cara para servir, mas é um cara que sabe jogar ali dentro, e a experiência no momento decisivo conta. Voltando ao gol do Flamengo, experiência ou juventude? Na hora H, a experiência tem que pesar. Já que você está falando de experiência, são dois times com experiência na Copa do Brasil. Mas nós estamos falando agora do Cruzeiro. Está ali na cola do Grêmio, se ganhar, empata com o Grêmio no número de títulos. O Cruzeiro chegou à final, passando por todas as etapas, Fábio Azevedo. Eu fiz o primeiro jogo lá em Volta Redonda. Você fez o primeiro jogo contra o Volta Redonda. Começou lá atrás. Os últimos jogos ele eliminou o Palmeiras, eliminou o Grêmio. Chega mais fortalecido? Tem como a gente carimbar, falar assim, olha, não tem como esconder. Depois de passar por tudo que passou, eliminar o Palmeiras num jogaço que aconteceu, eliminar o Grêmio, que era forte favorito. Chega favorito essa final? Eu não acho que é favorito na final, Lívia. Ele entra forte pelo caminho percorrido como você traçou. Porém, a mudança no comando do Flamengo deu uma fortalecida ao time. O time não chegou por um acaso. E poderia estar na final com o Zé Ricardo? Poderia, mas seria um time questionado. Hoje não há o questionamento e principalmente não há dúvida do torcedor em relação ao time. Aquela empatia, aquela relação de amor com o time do Flamengo, ela voltou. Essa relação cultivada está estabelecida aí nos números. Em poucos dias a torcida esgotou o número de ingressos da torcida do Flamengo, né, no lado rubro-negro. O mesmo vai acontecer no jogo da volta no dia 27. Pelo caminho percorrido é um Cruzeiro mais forte, mais encorpado. Deixou Palmeiras, deixou Grêmio pelo caminho que ele percorreu. Porém, o Flamengo agora na mão do Rueda é um novo Flamengo. E com o torcedor, mais de 50 mil vozes, empurrando o time dentro do Maracanã, é um time que cresce e na hora H é um Flamengo. Tem uma coincidência, né? Tem um retrospecto muito bacana, muito legal nessa campanha do Cruzeiro esse ano na Copa do Brasil, né? Porque o Cruzeiro teve no caminho, nas fases quentes, né, nas oitavas para frente, sempre adversários que ele superou em decisões. Né? No caminho teve o São Paulo, que ele venceu na final de 2000. Depois ele teve o Palmeiras, que ele derrotou em 98. Depois ele teve o Grêmio, que ele derrotou em 93. E agora o Flamengo, ele derrotou em 2003. Será que ele vai repetir essa escala aí? Você vai começar a ganhar um monte de hashtag já do torcedor, né? Não, mas tem que se apegar a tudo. Né? Não, claro, tem isso que se tudo apegar a vale. tudo. Isso pro Cruzeiro é um aspecto, no mínimo, curioso. E será que o Mano não quer ganhar mais do que todo mundo esse título por ser contra o Flamengo? Tem isso também, assim, todos esses ingredientes compõem a final. Claro, quando entra em campo, esses números, esse retrospecto, esse desejo, isso não vai entrar em campo, mas serve de injeção de ânimo. Ou aquele vídeo motivacional que muitos treinadores trabalham às vésperas de uma decisão. Se o Rueda escalar o Muralha, ele não vai botar as críticas, ele vai botar o apoio dos jogadores. Se o Sobis for jogar e não for o Raniel, ele vai botar o quê? O apoio ao Sobis. Então, assim, é encontrar pontos positivos para justificar as escolhas. Vamos aqui então com algumas hashtags, já que nós acionamos a galera. O Fábio já falou, Calheiros, abre o olho. Essa ainda não chegou não, mas já tem uma galera cornetando um outro assunto nosso. Aquela corneta saudável que a gente aceita. A mensagem tá aí na tela, mas eu vou lendo aqui a que eu separei. O Lucas, que é torcedor do Flamengo, não sei se por conta do nome, disse: coloca o Lucas Paquetá, Rueda, coloca o menino lá na frente, meu xará. O Cleiton Cardoso disse o seguinte: Cruzeiro campeão, o Flamengo não vai passar de um carioquinha esse ano. Mensagem do Cleiton Cardoso na nossa hashtag. Agora teve um Nestor Teteu, disse o seguinte: vocês estão de brincadeira, vocês estão falando que se o Fla for campeão, o Zé Ricardo será o verdadeiro campeão? O Zé não passaria do Botafogo. Essa é a opinião do Nestor. Mas olha só, ninguém falou, né, Fábio? Que ele era o verdadeiro campeão. Ele poderia ser reconhecido. A minha indagação é, se for campeão, ele tem a participação, ele pode ser considerado também? O torcedor já viu que não, ele já está até bravo, já botou que eu disse que ele é o verdadeiro campeão. Rueda chegou para cumprir tabela. Claro que não. Agora também
também entendo que não há uma certeza de que se fosse jogo com o Botafogo ele não passaria. Quem garante isso? Quem garante? Olha aqui, vai ter jogão de Copa do Brasil. Você na hashtag vai mandando aí a sua opinião, o seu comentário sobre essa decisão e pode falar também da volta do Brasileirão. Eu tô com saudade da volta do Brasileirão, né?